Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre um livro muito legal na parte de finanças. A Psicologia Financeira. Esse livro aqui, juro pra você, você precisa ler esse livro pelo menos uma vez na sua vida. Confesso pra você, é um tesouro para que você aprenda mais um pouquinho sobre finanças. Existem outros livros que eu super indicaria para você ler de finanças, mas esse aqui com toda certeza seria um deles. Vamos ver por quê? Em 2008, Morgan Housel vai fazer uma pesquisa lá nos Estados Unidos, que foi a maior recessão lá da época, e ele vai fazer um estudo nas pessoas. O que acontece que as pessoas se endividam tanto? Por que as pessoas se atolam em dívidas? E aí o livro... Existem livros que você consegue ler, assim, ó, fala assim, Pri, eu não sou boa de ler livros, eu tenho preguiça, não consigo, me perco. Tem alguns livros que você for ver, eles têm capítulos pequenos, que é quase para você ler tipo um capítulo por dia, para você ficar passando o dia pensando nele, sabe? Tem vários que são assim. E psicologia financeira pode ser um deles, porque ele vai trazer estudos e percepções de por que as pessoas lidam com o dinheiro do jeito que lidam em 20 capítulos. 20 capítulos? Em 20 capítulos. É assim, é uma conversa gostosa, e aí você começa a refletir sobre o que você está tomando de ação na sua vida financeira e como que você está lidando com tudo isso. Por que ele vai trazer? Que a ideia é o seguinte, ele vai falar sobre os ricos, ele vai falar sobre investimentos, ele vai falar sobre fortuna, mas principalmente mesmo, ele vai falar sobre comportamento. Como que nós lidamos comportalmente em relação ao dinheiro. Que tudo que nós achamos que nossas opções, nossas escolhas, o jeito que a gente lida com ele, são decorrente à forma que nós fomos apresentados para o dinheiro. Então é a nossa vivência, a nossa experiência individual. Então assim, ele vai vir com uma conversa muito legal, falando assim, a gente não generaliza tudo, porque a mesma dificuldade financeira que uma pessoa passou não é a mesma dificuldade financeira que uma outra pessoa passou. Então ele vai, por exemplo, esses anos atrás eu fui para o Canadá em 2019, e aí eu tava lá numa loja de câmera e o cara começou a falar da crise financeira do Canadá, e blá blá blá, e as pessoas tiveram que vender seu segundo carro, e as pessoas que tinham jet ski tiveram que vender o jet ski, e tinha moto, e tinha que vender a moto, e eu fiquei assim, mano, isso é crise? Porque a crise que nós vivemos no Brasil é bem diferente do que um canadense fala que é crise para ele. Mas isso não faz com que eu seja mais sofrida do que ele, ou que eu seja maior ou menor, ou diferente. São vidas extremamente diferentes. Uma das coisas que, começando aqui a abordagem mesmo, que esse livro me fez, assim, ó, acabou com a minha história, assim, porque eu não gostava de comprar na Shein, tá? Eu não sei, eu olhava para isso e eu já via as notícias sobre trabalho escravo, a baixa remuneração, e aí eu não queria, não curtia, eu não queria comprar coisa disso, enfim. E aí no livro ele conta uma história de um menino que fala assim, vocês não querem comprar da Shein, mas a minha tia, a vida da minha família mudou por causa da Shein. Por conta dessa empresa, dessa plataforma, agora nós temos trabalho e a minha tia não precisa mais ser prostituta. Aquilo ali, assim, ó, acho que acabou meus argumentos. E são esses os pensamentos que o Morgan vai trazer nesse livro. Fazer você refletir sobre suas ações, sobre por que você vê dinheiro do jeito que você vê, totalmente, assim, individual. É bem legal. Então, como eu já falei, ele vai falar muito sobre comportamento. Ele vai falar que se você é rico, você não é rico porque você tem muito dinheiro na conta. Você é rico porque o seu comportamento é rico. Então ele vai vir muito com um negócio de o seu comportamento, não é o que você mostra para o mundo. Totalmente contra aí tudo que você vê na internet hoje em dia, que precisa de ostentar, mostrar que tem. E ele vai falar assim, não, é o seu comportamento, é como você se prosta, né? Se você se apresenta e não exibindo as coisas. Porque ele vai falar assim que
Tem uma parte que ele fala assim que, cara, você compra um carro que você não precisa ter, um relógio, uma roupa, tudo de marca, para você mostrar para as outras pessoas, porque você precisa que elas aceitem isso em você, para que elas te vangloriem. Mas isso não é ser rico, entendeu? Você não precisa disso. Ele vai trazer uma história muito legal de um tal de Sr. Reed, que consertava carros. Por 25 anos, ele consertava carros. E aí, esse cara, o Sr. Reed, ele guardou dinheiro. Ele guardou o dinheiro. Disse que ele tinha uma esposa, acabou sem ninguém na família. E, enfim, o hábito dele era de guardar dinheiro. Enfim, que ele morreu e foram descobrir que esse senhorzinho tinha somente uma pessoa simples, uma pessoa comum. Ele tinha somente 8 milhões de dólares guardados. Só isso. Ele só tinha o hábito de guardar. E isso é um outro ponto que o livro vai falar bastante sobre você aprender a ter o hábito de guardar pelo hábito de guardar. Não para você comprar um bem, não para você fazer tal viagem, mas sim para guardar. Para que você desenvolva esse hábito, porque nós somos seres humanos de comportamentos, certo? Então, esse seria um dos comportamentos muito interessantes de se desenvolver, de guardar dinheiro. E aí ele vai trazer também a ideia de você perceber que às vezes você pode ler sobre tudo, né? Eu posso ter lido esse livro, eu posso ter lido sobre a recessão, eu posso ter lido sobre a guerra mundial, eu posso ter lido sobre grandes dificuldades aí do povo e principalmente financeiras e o quanto eles, né, sofreram, mas eu nunca vou conseguir entender e me colocar no lugar dessas pessoas. Por mais que eu tenha lido, por mais que eu tenha estudado, eu nunca vou conseguir compreender 100% da dor, das dores, dos machucados que essas pessoas tiveram decorrente a esses momentos extremamente difíceis. Então ele vem com essa ideia de você perceber mais a dificuldade do outro e mostrar claramente que nós somos diferentes. Nós vivemos, por mais que não vivemos no mesmo mundo, mas nós vivemos em mundos diferentes. Tem até o livro da Melinda Gates, que eu trouxe lá no Mês das Mulheres e tudo mais. Também é um livro que mostra claramente que nós não vivemos no mesmo mundo, nós não temos as mesmas acesso à informação, ainda mais em 2024, não existe isso ainda. Então, são percepções bem legais a gente ter para que a gente cresça como ser humano, como indivíduo, e isso é muito legal. Ele ainda fala que os americanos têm o mais costume de gastar em loterias do que comprar ingresso de filme, ingresso de esportes e, principalmente, comprar um livro. Então é mais fácil um americano gastar com loteria do que ele mesmo querer estudar, se aprofundar num assunto. E aí, para finalizar esse livro maravilhoso, ele fala assim que não existe resposta certa. Não existe uma única resposta que sirva para todo mundo, porque cada pessoa é um indivíduo. Mais uma vez, é essa a abordagem do livro. Cara, cada um tem uma experiência, uma percepção. Então, sucesso, mesma coisa. Sucesso para mim é uma coisa, sucesso para você é outra coisa. Para cada outra pessoa vai ser diferente. Então, a gente precisa decidir o que é o sucesso para nossa vida e caminhar em cima disso. E criar comportamentos legais, mais saudáveis, principalmente em relação a dinheiro. Porque ele vai falar muito também que o comportamento financeiro da pessoa tem muito mais a ver com a psicologia própria dela do que algo que possa ser ensinado numa escola, falando assim, ó, você tem um salário, desse salário você tem 10%, você tira pra poupança, aí você faz isso com não sei o quê, e aí você tem tanto pra diversão e tanto pra educação. Teoricamente isso às vezes não acontece na prática, né? Você vê que as pessoas, elas não têm disciplina. E é um dos assuntos que ele vai abordar muito. Disciplina. Tenha mais disciplina, perceba mais como que você tem gastado, quais são os seus bloqueios, né, de pensamento em relação a dinheiro. Isso também, o Segredo da Mente Milionária também aborda bastante. Ele vai falar sobre investimento? Vai falar sobre investimento. Porém, mas para uma pessoa que nem guarda o dinheiro, então assim, nem é tão interessante assim, já jogar investimento na cara, né? Porque nem guarda, então por que vai investir, né? Então ele vai terminar com uma frase muito legal falando que sucesso é algo que você
define como que é, mas aí você tem que ter a disposição de pagar por ele. Como eu comentei no início do vídeo, esse livro aqui é uma preciosidade. Leia ele, muito legal. Se você já leu, comenta aqui embaixo pra gente saber o que você achou. Se você ainda não leu e ficou instigado com esse vídeo, em algum momento me conta qual foi o momento que você ficou instigado, que você vai querer ler esse livro. E é isso. Até semana que vem.